Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje, vamos falar sobre Mesopotâmia. Para quem não assistiu o vídeo sobre pré-história, ele vai aparecer aqui no cantinho. E nessas duas últimas aulas sobre pré-história, eu falei a respeito do surgimento, né, da agricultura, da criação de animais e como os seres humanos se tornaram sedentários. E também a descoberta da metalurgia, da cerâmica, e mas a metalurgia, ela possibilitou que surgissem equipamentos que pudessem ser utilizados no cultivo de alimentos. E esses equipamentos foram se aperfeiçoando. E graças a esse aperfeiçoamento, o cultivo de alimentos, ele foi ficando cada vez maior, a população também, por terem se tornado sedentários e por ter mais oferta de alimentos por causa da agricultura e da criação de animais, a população também cresceu. Esse crescimento populacional, junto com o desenvolvimento de tecnologias de irrigação, de ferramentas agrícolas, proporcionou a produção de excedentes. E o desenvolvimento de toda essa estrutura acabou acarretando uma divisão social. Por quê? Porque certas pessoas trabalhavam ali na agricultura, certas pessoas trabalhavam no comércio, e aí acabou se tornando necessário terem pessoas ali na administração dessas cidades, terem pessoas que pensavam as leis para essas cidades, e bem como também os governantes, né, que, no caso, os líderes, os imperadores. Na aula de hoje, vamos falar especificamente da Mesopotâmia. A Mesopotâmia foram uma das, né, civilizações, assim, nesse período, que mais se destacaram, juntamente ali com o Egito e também com outras civilizações também que surgiram na América, na Índia, na Ásia, que vamos falando, né, sobre esses outros grandes impérios, cidades, nas próximas aulas. Então, a Mesopotâmia, ela ficava entre dois rios, o rio Tigre e o Eufrates. Vou mostrar agora para vocês no mapa. Bom, aqui, como vocês podem ver no mapa, tá a Mesopotâmia, e ela fica entre esses dois rios, e isso foi um fator crucial para o crescimento dessa população, porque como é uma área desértica, né, aqui eles poderiam trazer, através de tecnologias, né, que eles desenvolveram de irrigação, podiam trazer a água desses rios, aproveitando os momentos de cheia, né, de fazer reservatórios também, para poder conseguir irrigar todas as suas plantações. E a Mesopotâmia, ela se encontra no território onde hoje é o Iraque, e ela era dividida entre Alta e Baixa Mesopotâmia. A Alta Mesopotâmia ficava, o território, assim, mais se destacava o território da Assíria, e a Baixa Mesopotâmia, o que mais se destacava era o território da Caldeia. Lembrando também que esse território ali da Mesopotâmia era uma rota de passagem para o norte da África e também para o território europeu. Então, muitos povos ali transitavam por esse lugar, o que também fortaleceu bastante o comércio. A Mesopotâmia, ela não era unificada, ela era dividida em várias cidades, e cada cidade tinha os seus líderes. Esses líderes, geralmente, eram os sacerdotes dos templos, e eles eram tratados pela população como representantes dos deuses na Terra. Esses templos também eram cruciais ali para unir, né, a população, que aí acabou sendo dividida,
entre os governantes, que também, no caso, as terras não tinham propriedade privada. A terra era propriedade do templo ali, do sacerdote, que também era o líder. E esse sacerdote, esse líder, ele concedia, né, ele arrendava a terra para funcionários do governo, que pagavam com serviços, e para colonos, que pagavam com mercadoria. Então, a estrutura da cidade ficou dividida mais ou menos entre os proprietários da terra, né, o templo, os sacerdotes, e os administradores, que eram esses funcionários públicos que cuidavam da arrecadação de impostos, de pesos, essas coisas assim, e também os juízes e legisladores, que eram responsáveis também pela a criação das leis e aplicação das leis, os comerciantes e os colonos, os agricultores, né, que fez-se a separação do trabalho que era da cidade e o trabalho que era do campo. E graças a toda essa estrutura ali do comércio, possibilitou também um desenvolvimento, né, mais aprofundado ali da escrita, da matemática, de pesos e medidas, de calendário, de legislação. E eu vou mostrar agora para vocês como era o alfabeto que era usado na época. Esse aqui, gente, é um exemplo do alfabeto cuneiforme. Esse alfabeto foi desenvolvido pelos sumérios quando começou a Mesopotâmia, né? Os sumérios foram os povos aí que deram o pontapé inicial para o surgimento da Mesopotâmia. E esses escritos eram feitos no barro, né, em tábuas de barro molhadas, e aí eles faziam essas inscrições e colocavam o barro para secar. Os sumérios foram os que deram origem à Mesopotâmia em 3.500 a.C. Eles foram responsáveis pela escrita cuneiforme e pelo surgimento de grandes cidades, como Ur, Legache e Nippur. Pela localidade em que a Mesopotâmia se encontrava, ali no meio de dois rios, ela era um território muito fértil, e isso despertava o interesse dos nômades que passavam por ali. Então, a Mesopotâmia ela era constantemente invadida. E, durante essas invasões, algumas cidades, alguns povos destacaram pela defesa no território. Nós temos os sumérios, há 3.500 anos antes de Cristo, que são os responsáveis pela escrita cuneiforme, e pelo surgimento de grandes cidades, né, no caso Ur, Legache e Nippur. E devido à sua desunião, eles foram se enfraquecendo, porque, como eu falei, era fragmentado. E aí, em 2.300 a.C., eles foram invadidos pelos acádios, que eram liderados por Sargão. Ele foi a primeira tentativa de unificar o poder na Mesopotâmia, mas não deu muito certo, né? E toda a influência aí dos acádios, ela se findou após a morte do Sargão. E aí, a Mesopotâmia ficou sob o domínio dos amoritas. Os amoritas foram o que deram destaque para a cidade de Babilônia. Eles começaram o primeiro Império Babilônico. E teve início uma grande dinastia que começou em Hammurabi. Essa dinastia durou de 1792 a 1708 a.C. E ele foi responsável pelo Código de Hammurabi, que foi um código baseado ali nas leis que já tinham sido iniciadas ali pelos sumérios e que firmava ali o poder do Estado. Esse Império Babilônico, ele foi também se enfraquecendo.
E aí, no século XII a.C., eles foram invadidos pelos assírios. Os assírios, eles expandiram as fronteiras e eles eram conhecidos ali por manter o poder pela força. Só que a sua cidade principal, que era Nínive, ela foi tomada no ano de 600 a.C. E depois disso, que se destacou ali foram os caldeus. Os caldeus que conseguiram restaurar ali o poder da Babilônia, de novo, mais uma vez. Aí veio o segundo Império Babilônico. O segundo Império Babilônico, o líder que se destacou foi Nabucodonosor, e ele foi responsável por grandes construções de palácios, de templos e os famosos jardins suspensos da Babilônia. Esse império também entrou em decadência e foi invadido pelos persas em 539 a.C. Gente, essa foi a aula de Mesopotâmia e eu vou encerrar por aqui, porque tem muito assunto ainda para falar. Na próxima aula falaremos sobre Egito e espero que tenham gostado. Compartilhem com o pessoal aí que vocês sabem que tem interesse pelo tema, das pessoas que estão aí em idade escolar, que estão se preparando para o Enem. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de mais conteúdos como esse.